Mais uma vez, bem-vindo todos ao nosso seminário. Hoje nós temos uma convidada muito especial, que não é da casa, não é da UFOB, mas é uma pesquisadora que se dedica a estudar alguns aspectos aqui do oeste da Bahia, e ela vai estar compartilhando um pouco com a gente. Essa pesquisa dela é a Gabriela de Souza Carvalho, que vai falar sobre água e agronegócio no oeste da Bahia, quer dizer, um tema bem quente, né, que tem gerado muitos debates na universidade e fora dela, afetado também bastante a vida das nossas comunidades. Então, eu tenho certeza que é um tema que interessa muito a escola. Bom, a Gabriela Carvalho é engenheira ambiental, formada pela Universidade de São Paulo, e mestre em desenvolvimento sustentável pela Universidade de Brasília, UNB. Os interesses de pesquisa dela são a relação entre o agronegócio e a água no oeste da Bahia, em uma perspectiva interdisciplinar, e os impactos ambientais dos grandes projetos de desenvolvimento. Quer dizer, ela vai ter bastante coisa para contribuir com os debates que a gente vem fazendo por aqui. Então, mais uma vez, bem-vinda, Gabriela, obrigada por aceitar o nosso convite. Eu espero que a gente tenha hoje uma palestra e uma conversa bastante proveitosa. Então, só lembrando, para quem está acompanhando o seminário, o e-mail da Gabriela vai estar disponível no texto que acompanha a postagem, então fiquem de olho ali nos descritivos, que se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem mandar as dúvidas da turma, dos professores, por e-mail para a Gabriela, ela vai estar à disposição para responder. Bom, sem mais delongas, vou passar a palavra para você, Gabriela, mais uma vez bem-vinda. Obrigada. Oi, Ana, obrigada. Oi, gente. Primeiro, queria agradecer a Ana pelo espaço, pela oportunidade de contribuir aí no debate, no seminário Paisagens Culturais do Oeste da Bahia, Meio Ambiente, Arte, Cultura e Educação, e na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. E dizer que eu estou muito feliz de poder participar, Gostaria que fosse uma conversa, né, como a gente está aí com as restrições, mas feliz de poder estar contribuindo de alguma forma, né. Então, já vou iniciar, já que a Ana já me apresentou. Para começar, eu queria falar um pouquinho sobre sustentabilidade, né? Perguntar para quem está vendo o vídeo o que é sustentabilidade para você, né? Porque hoje em dia a gente ouve falar muito sobre sustentabilidade, muito mais do que a gente ouvia, por exemplo, do que eu ouvia quando eu estava na escola. Né, hoje em dia, a gente ouve isso com muito mais frequência, né? A gente ouve falar de turismo sustentável, indústria sustentável, produção de diversos tipos sustentável, carro sustentável, roupa sustentável, enfim, né? Uma infinidade de possibilidades para o uso dessa palavra, que podem até confundir a gente sobre o que ela significa de verdade, né? Porque deixa parecer como se qualquer coisa fosse sustentável. Então, o que significa, de fato, sustentabilidade, né? E meu intuito não é trazer uma resposta, mas fazer essa pergunta exatamente para que a gente possa refletir em cima dela, né? Até porque existem muitas pessoas, muitos pesquisadores e pesquisadoras que trazem significados diferentes para essa palavra, né? Tem uma associação geral que é feita com a palavra sustentabilidade a partir da noção de conservação do meio ambiente, mas muita gente reivindica um conceito de sustentabilidade que ele abrace outras questões importantes, né, como o combate à desigualdade social, o avanço em relação a direitos básicos e uma série de outras coisas, né, porque acreditam que tudo isso está relacionado de alguma forma e com a conservação do meio ambiente, né. Então, vou aproveitar e trazer mais uma pergunta, que é: se um produto, uma mercadoria, por exemplo, um caderno, uma caneta, é feito com papel reciclado, né? Isso quer dizer que ele é sustentável? Para a gente tentar trabalhar mais alguns elementos, né? Ao longo do vídeo eu vou trazer essas perguntas com mais alguns elementos para a gente pensar. E aí, estou fazendo essas perguntas para a gente pensar quais são as características que fazem de alguma coisa sustentável ou não, né? Então, vamos seguir com outro exemplo que tem bastante a ver com algumas questões que eu tenho pesquisado. Vamos pensar numa fazenda bem grande, daquelas que você não consegue nem enxergar onde é que ela começa e onde é que ela termina. Né? Uma grande plantação. Uma fazenda dessas que produz soja, por exemplo, que é uma das coisas que mais se produz nas grandes fazendas do oeste da Bahia, né?
Então, pensando nessa grande fazenda que produz soja e vende uma boa parte dessa soja que ela produz para a China, por exemplo, que também é um dos grandes compradores da soja produzida no oeste da Bahia. Então, vamos pensar que essa grande fazenda fechou um negócio com um comprador da China e se comprometeu a vender 500 mil toneladas de soja da próxima safra. Então, ela precisa garantir essa produção toda só para esse comprador, né? Além das outras vendas que vai fazer. Então, nesse tipo de produção do agronegócio, muitas vezes aparecem pragas, fungos, doenças nas plantas que fazem com que parte da produção se perca. Então, para garantir a produção, os donos das fazendas investem em diversas tecnologias, né? Como os agrotóxicos, por exemplo, para evitar que essas doenças e pragas se disseminem e prejudiquem a produção. Então, vamos supor que nesse lugar dessa grande fazenda que a gente está pensando, não choveu muito na safra anterior, ou pelo menos não tanto quanto o dono da fazenda que fechou o negócio esperava. Então, já prevendo essa possibilidade, para a safra seguinte, ele investiu numa outra tecnologia, a tecnologia de irrigação. Ele instalou um pivô central, alguns, para garantir que tivesse água suficiente para aquela safra. Então, deu tudo certo, as plantas sobreviveram às pragas, tiveram água suficiente para desenvolver, e ele cumpriu a venda que ele tinha negociado com o comprador chinês para aquela safra. E aí vou colocar mais uma pergunta. Com as informações que a gente tem até aqui, dá para a gente dizer que essa grande fazenda que produz soja é sustentável? E aí vamos seguir mais um pouquinho, trazendo mais alguns elementos para a gente refletir. Bem perto dessa grande fazenda, além de outras grandes fazendas que também produzem soja, tem muitas comunidades de pessoas que vivem ali na beira dos rios que passam pela região e que também praticam agricultura, uma outra forma de agricultura, né? Essas comunidades já estavam ali na região muitos anos antes das grandes fazendas chegarem, né? Quando ainda tinha muito mais floresta, ainda tinha muito mais comunidades, inclusive. Os moradores dessas comunidades consomem a água dos rios, tomam banho nos rios, utilizam a água para poder molhar suas pequenas plantações, enfim, utilizam as águas dos rios de diversas formas, né? Boa parte do que eles plantam, eles mesmos consomem, então eles se alimentam do que eles plantam, e uma outra parte eles vendem na feira. E eles não plantam só uma espécie, né? Eles plantam várias. Plantam arroz, feijão, mandioca, abacaxi, mamão, uma infinidade de coisas, de cultivos. E muitos deles preferem não utilizar tecnologias como agrotóxicos na sua plantação, porque eles sabem que o agrotóxico pode penetrar no solo e ir parar no rio que corre, nos rios, né, que correm pelas comunidades. Então, como eles consideram os rios da região de grande importância para a vida das comunidades, né, como eles dependem desses rios para a sua própria sobrevivência, para a sua produção de alimento, eles preferem manter o rio limpo. Então, eles utilizam outros tipos de tecnologia para lidar com as pragas e com as doenças que podem pegar nos cultivos, né? Um sabe de uma técnica que evita um determinado fungo, se você plantar um tipo de planta ao lado da outra, ela evita que determinada doença se prolifere. Então, eles vão trocando esses conhecimentos que eles sabem e dessa forma eles conseguem viabilizar a produção. Né? Quando não chove muito, as plantações ficam um pouco prejudicadas, mas mesmo assim, como tem os rios que correm pelas comunidades, eles conseguem garantir a água para as plantações a partir desses rios. O problema foi que desde há alguns anos, os rios têm abaixado o seu nível. Então, muita gente das comunidades diz que de uns 20, 30 anos para cá, na mesma época do ano, por exemplo, que eles atravessavam o rio com água na cintura, hoje eles atravessam com água na altura do joelho, né? E o rio, que antes conseguia abastecer a comunidade toda com tranquilidade, já não consegue garantir a produção de todo mundo quando não chove. Então, algumas espécies, como o arroz, que precisa de muita água, precisa ser plantado numa área alagada, né? Uma área alagadiça, já não pode mais ser plantado. Então, os moradores das comunidades não estão conseguindo mais plantar arroz, por exemplo, porque não tem água suficiente, né? Desde os últimos anos.
Dizem alguns moradores que o rio começou a secar ao mesmo tempo em que essas grandes fazendas que produzem soja foram se instalando na região. Conforme as grandes fazendas chegaram e foram derrubando árvores para abrir espaço para plantar soja nessa grande escala, né? E dizem também alguns moradores das comunidades que hoje em dia, quando eles tomam banho nos rios, muitas vezes eles sentem a pele coçar, que eles têm medo que seja o agrotóxico que os donos da fazenda usam na sua produção para evitar as pragas, né? Então, novamente, vou trazer a pergunta. Agora, com mais essas informações que eu trouxe, a gente pode dizer que as grandes fazendas que produzem soja na região são sustentáveis? Né? E a forma de plantar, de praticar a agricultura dos moradores das comunidades é sustentável? Então, mais algumas questões para a gente refletir. E essas questões que eu estou trazendo aqui para vocês foram algumas questões que eu tentei entender durante o desenvolvimento da minha pesquisa científica. Eu me deparei com uma notícia no jornal que contava mais ou menos essa história que eu contei aqui para vocês, que em Correntina, muitas pessoas estavam nas ruas reclamando da quantidade de água utilizada nas grandes fazendas da região e dizendo como isso estava fazendo com que os rios estivessem secando conforme os anos iam passando, né? Então, quando eu vi, né, essa notícia, eu me interessei muito por essa situação e decidi fazer minha pesquisa sobre isso, né? Tentar entender como a produção das grandes fazendas da região de Correntina poderia estar prejudicando as comunidades ribeirinhas e de fecho de pasto a partir do alto consumo de água. Então, para desenvolver a minha pesquisa, eu fui por 2 caminhos. O primeiro foi o de conversar com as pessoas das comunidades da região para entender em mais detalhe o que tem acontecido por ali, né? Como eu sou de fora, eu sou de São Paulo e nunca nem tinha ido a Correntina, nem a oeste da Bahia, a primeira coisa que eu entendi que eu tinha que fazer era ir até lá e conversar com as pessoas, né? Então eu visitei algumas comunidades, eu entrevistei algumas pessoas, conversei muito, tirei muitas dúvidas, tomei banho nos rios, vi com os meus próprios olhos o que estava acontecendo, né? E vi também e senti também, né, como os rios são muito importantes para as comunidades que habitam ali na região. E o que essas pessoas que eu conversei, que eu entrevistei, me disseram, foi o que eu já contei para vocês no início, né? Que o nível das águas dos rios tem abaixado muito, que antes se plantava muito arroz e que hoje já não se planta mais, porque não tem água suficiente. Então, isso gerou uma diminuição significativa na produção de alimentos de forma geral, né? Que as pessoas já sentiram coceira quando entraram nos rios, muita gente, inclusive, teve que ir embora da sua comunidade porque não conseguia mais plantar da forma como plantava, principalmente nas épocas que não chove. Então, toda essa situação que estava, de fato, acontecendo ali na região de Correntina, né? E eu participei também de uma reunião do Comitê de Bacia Hidrográfica, que é uma reunião grande em que participam os membros das comunidades ribeirinhas, o INEMA, que é o órgão público ambiental que cuida e organiza do consumo e da qualidade da água dos rios, tinha também alguns fazendeiros que produzem soja, e é uma reunião aberta, né? Quem quiser pode participar. Eu participei enquanto pesquisadora, né? Indo lá para ouvir, para ver o que se debatia ali, né? E ao mesmo tempo em que eu fui até Correntina, fui ao oeste da Bahia, fiz entrevistas, conversei com as pessoas, eu fui estudando sobre esse assunto, né? Água e agronegócio. E a relação com comunidades do entorno. E aí eu vi pesquisas de outras pessoas sobre grandes fazendas, o uso da água e comunidades ao redor que estavam sendo prejudicadas por isso. Então eu descobri, né, eu verifiquei que tem situações assim em diversos outros países, como no Quênia, por exemplo, que fica no continente africano, num contexto de produção de cana-de-açúcar, na Colômbia, com projetos de irrigação, no Equador, na produção de banana para exportação, em Minas Gerais, no município de Montes Claros, com a instalação de muitos pivôs centrais, na Ilha do Bananal, no Tocantins e muitos outros lugares mais. Então, é uma situação que tem acontecido em muitos lugares, né? E aí eu descobri, no meio desses estudos, que tinha um conceito que se chamava pegada hídrica, que é como se fosse pegada de água, né? Que é uma forma de calcular a quantidade necessária de água para produzir uma determinada mercadoria.
Por exemplo, quantos litros de água se gasta para produzir uma calça jeans, né? E então, como um segundo caminho, para além das entrevistas e de ter ido à Correntina e ao oeste da Bahia, eu achei que essa ferramenta da pegada hídrica ia ser interessante para minha pesquisa, né? Então, saber quantos litros de água são gastos para produzir soja, milho e algodão na região de Correntina, porque são os principais cultivos feitos nessas grandes fazendas, né? E aí eu pensei que calcular essa quantidade de água me daria uma dimensão para entender essa dimensão da quantidade de água que é consumida nessas produções, né? Então, para calcular essa pegada hídrica, você utiliza um programa de computador, né? Você precisa ter alguns dados específicos, você insere esses dados no programa de computador e ele calcula para você. Os dados que você insere são mais ou menos o tipo de cultivo, que no meu caso era soja, milho e algodão, um de cada vez, né? O tipo de solo da região, se é mais arenoso, mais parecido com areia, ou se é mais argiloso, mais parecido com argila. Então, o cultivo, o tipo de solo e dados de clima, de frequência de chuva, se choveu mais ou menos naquele determinado ano, se foram chuvas mais concentradas ou mais dispersas, enfim, esse tipo de coisa, né? Temperatura, enfim. E aí, esses dados eu não tinha. Então, eu fui buscar em institutos de pesquisa, como o Instituto Nacional de Meteorologia, que foi onde eu consegui esses dados de clima, que é vinculado ao Ministério da Agricultura. Né, enviei um e-mail, expliquei do que se tratava a minha pesquisa, os dados que eu precisava, e eles me retornaram esses dados sobre o clima da região de Correntina. E busquei os outros dados em outras pesquisas científicas que já tinham sido feitas, né? E aí, depois de conseguir esses dados, eu inseri eles no programa de computador e aí eu descobri a quantidade de água média que essas fazendas que usam tecnologias de irrigação utilizam. Então, para o milho, é mais ou menos, aproximadamente 1.099 litros por quilo. O algodão, 1.753 litros por quilo. E a soja, 2.063 litros por quilo. Então, se a gente pegar, por exemplo, um saquinho de feijão, né, com 1 quilo, pensar que um saquinho daquele de soja consome 2.063 litros aproximadamente para ser produzido. Então, é muita coisa, né? É uma informação que me deixou, assim, bastante, até um pouco surpresa, né? Porque é, de fato, muita coisa. Então, se a gente pensa na quantidade de soja, por exemplo, que é exportada só no oeste da Bahia para outros países, a quantidade de água que é consumida nesse processo é muito grande, né? E aí a gente pensa que a quantidade de grandes fazendas que se instalaram ali na região de Correntina e no oeste da Bahia todo, né, nos últimos 30, 40 anos, como isso não afeta no consumo de água, né? Então, de fato, não tem como não estabelecer essa relação entre a diminuição do volume de água dos rios da região do oeste da Bahia e de Correntina e do altíssimo consumo de água das grandes fazendas da região, né? E aí a gente vê uma situação de desigualdade muito forte, né? Porque enquanto tem esse consumo exacerbado de água para produzir para exportação, tem comunidades ao lado das grandes fazendas que estão sofrendo com falta de água, que não estão conseguindo produzir o seu alimento como produziam, porque não tem água como tinha antes. Então é uma situação de desigualdade que salta aos olhos também, né? Então, já me encaminhando aqui para o final, quando a gente olha para o consumo de água, será que a gente pode dizer que a produção nessas grandes fazendas que produzem soja, ou milho, ou algodão, é sustentável? Né? Quem está se prejudicando para que os grandes fazendeiros vendam toneladas e toneladas de soja para outros países? Esse tipo de produção é sustentável? Então, a gente vê que a sustentabilidade na produção agrícola, especificamente do agronegócio, envolve muitas coisas, né? Envolve o uso de agrotóxico,
o uso de água, se houve ou não desmatamento, se prejudica comunidades do entorno, se prejudica os rios da região. Então, é toda uma relação que a gente tem que olhar da instalação dessas grandes fazendas com o ambiente em que ela está inserida e com quem vive aquele ambiente, né? Ainda mais na região de Correntina, que são comunidades que vivem lá há centenas de anos, né? Então, quando a gente vai analisar a sustentabilidade na produção de soja, por exemplo, ou de milho ou de algodão, a gente precisa olhar para tudo isso ao mesmo tempo, né? Senão muita coisa fica escondida e a gente acaba não percebendo. Por isso, é sempre importante a gente desconfiar quando a gente ouve a palavra sustentável e tentar entender o que é que está por trás disso, né? Se é só uma ideia colocada para que um produto pareça melhor, para que ele seja mais fácil de vender, para que ele atraia mais compradores, ou se de fato aquele tipo de produção está cumprindo um papel de conservação ambiental, de combate às desigualdades sociais, enfim, esses vários aspectos que constroem o sentido da sustentabilidade, né? E aproveitando o contexto da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, eu queria só ressaltar algumas questõezinhas para finalizar. Então, a primeira é como as pesquisas científicas formam uma grande rede, né? Então, por exemplo, para eu conseguir fazer a minha pesquisa, eu precisei de dados de institutos de pesquisa do Brasil e de dados de outras pesquisas feitas no Brasil e feitas fora do Brasil. Então, por isso, é importante a gente entender a importância do investimento em pesquisa, né? Como tem que haver investimento em pesquisa para que a gente possa seguir gerando conhecimento. Uma pesquisa depende da outra, se engrandece a partir da outra, elas vão se desenvolvendo e caminhando juntas. Então, por isso, é muito importante que a gente tenha esse investimento em pesquisa para que mais pessoas possam pesquisar, gerar conhecimento e entender, né, os processos que acontecem ao nosso redor, dos quais a gente faz parte, muitas vezes não tem muita noção do que está por trás daquilo tudo, né? Entender de fato o que a gente ganha ou o que a gente perde nesse monte de decisões que estão sendo tomadas todos os dias. Uma segunda coisa é como é importante a gente conhecer o lugar do qual você vai falar na pesquisa, né? Então, por exemplo, eu era uma pessoa de fora, então a primeira coisa que eu precisava fazer era ir até o lugar que eu me interessava por pesquisar, compreender, conversar com as pessoas, ver com seus próprios olhos para formular a sua própria opinião também, né? É fundamental que o conhecimento das pessoas que vivem naquele lugar que você está estudando seja trazido para a pesquisa, né? Assim como as outras pesquisas científicas, né? É importantíssimo combinar as formas de conhecimento. Outra coisa é como as tecnologias, ao mesmo tempo que elas podem ser muito úteis a um propósito específico, a um objetivo específico, né? Como são os agrotóxicos para o controle de pragas, por exemplo, eles podem ter efeitos colaterais muito nocivos. Então, no caso dos agrotóxicos, ser tóxico para o solo, tóxico para os rios, para a gente, né? Então, quando a gente pensa em desenvolver novas tecnologias e novas técnicas, é fundamental que todos esses aspectos sejam pensados, né? É fundamental que a gente sempre questione que tipo de tecnologia a gente quer produzir e para que a gente quer produzir ela, né? E ao invés de a gente tentar controlar todas as condições da natureza, a quantidade de água, né, de chuva, as pragas e tudo, com tecnologias específicas, por que a gente não desenvolve tecnologias e técnicas que se adaptem melhor às condições da natureza, né, de cada lugar onde a gente está? Então, já existem diversas tecnologias e técnicas que são pensadas dessa forma, nessa perspectiva, né, de se adaptar ao contexto em que elas estão inseridas. E eu acredito que a pensar a partir dessa perspectiva, isso sim é dar um passo em relação à sustentabilidade. Então é isso, Ana. Finalizei. Obrigada, gente. Espero que tenha contribuído aí de alguma forma para as reflexões no seminário e na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Obrigada. Obrigada, Gabriela. Com certeza, acho que contribuiu muito. É bem interessante ver o seu olhar como pesquisadora vindo com todo esse aporte, né, de metodologias e instrumentos para calcular a pegada hídrica, como você compartilhou aqui com todos, né, e cruzando também essa ciência mais dura, digamos assim, com os relatos das comunidades, né? Então, eu acho que você está apontando para um caminho da pesquisa que é muito importante, né? E que eu acho que é o caminho que eu vejo
muitas universidades, como a UFOB, a Universidade Federal do Oeste da Bahia, tomando, que é um caminho de perceber que a ciência e essa construção de conhecimento que a pesquisa, a extensão fazem na universidade, acontecem junto com as comunidades, né? Então, que existem contribuições que podem vir desses dois lugares e para que isso se some e se produza um conhecimento mais crítico e, ao mesmo tempo, mais efetivo para que a gente possa interpretar a nossa realidade, né? Eu acho que você colocou ótimas questões que vão poder gerar muitas reflexões. Eu espero, imagino que as turmas aqui que estão acompanhando devem estar aproveitando bastante. E aí, só lembrando que o e-mail da Gabriela está aqui no texto que acompanha a postagem, então quem tiver uma dúvida, quiser encaminhar um e-mail, uma mensagem, pode procurar a Gabriela. Então, mais uma vez, obrigada, Gabriela, e até a próxima. Espero que a gente tenha outros momentos para estar trocando aqui. Eu que agradeço, Ana. Fiquei muito feliz de ter participado. Um abraço.